E aí, minha gente, tudo bem? Eu sou Vitor Rizovas, professor de História do Colégio Oficina do Estudante. Vou conversar com vocês hoje sobre algumas visões que a gente tem sobre o Brasil, sobre o que significa ser brasileiro no final do século XIX e começo do século XX. Antes de começar a conversar, não esquece, se inscreve no canal, não perca nenhuma aula, não perca nenhuma dica. Tenta fazer um comentário aqui embaixo ao final da aula, né, pedindo algum tema, sugerindo algum tema para que a gente possa gravar. Belezinha? Bom, vamos lá. O que significa ser brasileiro? Quem é o grande representante da cultura nacional? O que é a cultura nacional? Como você sabe, foi preciso que a gente conseguisse discutir isso ao longo do tempo. Por que conseguisse discutir isso ao longo do tempo? Porque são muitos interesses. O Brasil é formado por uma riqueza étnica muito grande. Nós temos imigrantes europeus, imigrantes asiáticos, escravos trazidos forçosamente da África, índios que tiveram seu território invadido. Então, é difícil a gente conseguir conversar sobre esses temas polêmicos, né? Quem é tipicamente brasileiro? Porque se quem é tipicamente brasileiro é o índio, né? Quem é o legítimo dono do território é o índio, o resto tem que ir embora. Então, de que forma a gente vai incorporar na nossa nacionalidade todas essas etnias, todos esses representantes? Isso é um processo que precisa ser construído. E não é fácil, não é fácil. Tem o papel do Estado, tem o papel do país, né? Uma construção oficial através de símbolos, e temos também a cultura popular, né? Que vai se formando na mistura de todos esses elementos. Então, olha só o que eu separei aqui. No século XIX, né, como você conhece, a gente tem um romance indigenista, né? Vamos olhar lá, através do Zé de Alencar, por exemplo, vamos olhar para o passado, vamos construir, né, a nossa identidade valorizando o índio, trazendo o índio como um grande representante, né, da cultura, como o nosso herói, como o nosso grande valor a ser buscado. Isso aparece também na pintura, a gente tem obras, né, tanto na literatura como na pintura. Temos também na música o Guarani, né? Então são diversos os expoentes culturais que trazem o índio como nosso grande símbolo, como nossa grande referência, o que é muito contraditório, porque na verdade essas obras são todas produzidas por brancos, né? A rigor invasores desse território, destruidores dessa mesma cultura indígena que eles tanto valorizam. Então, olhar para o índio e valorizá-lo ao mesmo tempo em que destrói, revela um certo conflito, aí, uma certa ambivalência nessa relação com o índio que eu tanto admiro, mas que por outro lado é incivilizado, por outro lado precisa ter sua cultura absolutamente transformada para ser inserido nessa lógica europeia, não é isso? Temos um momento aqui no século XIX em que, se eu estou valorizando o índio, eu estou misturando o índio com o branco e estou apagando o negro. Embora o negro fosse o grande responsável por toda a mão de obra, por toda a produção de riqueza do Brasil, claro que todo forçosamente, né, pela maior parte, imensa maioria da produção de riqueza, o negro não era valorizado, ao contrário, o negro era escondido, o negro era deixado de lado, especialmente pelos símbolos oficiais do país, por exemplo, o hino à Proclamação da República, né? Ele diz que já não há mais sinais de que houve escravidão. Mentira, porque tem uma população negra extremamente empobrecida, mas o hino diz que já não há mais sinais de que é um povo harmônico, né? O hino à Proclamação da República. Temos um outro monumento levantado em homenagem aos 100 anos da independência do Brasil, que é um monumento lá no Ipiranga, né? Embaixo do Museu Paulista, o que a gente chama de Museu do Ipiranga. Ele é construído ali e ele não traz o negro, ele traz o branco, ele traz o índio, mas o negro é deixado de lado, porque eu quero apagar a cultura negra. Vamos lembrar que a gente, ao final do século XIX, começo do século XX, está falando de um período de embranquecimento, né? Tentativas de embranquecimento da população brasileira e da cultura brasileira. Então, estamos deixando o negro um pouquinho de lado. Exceção a isso, e eu coloquei aqui como transição, mas talvez não seja a melhor palavra, talvez a melhor palavra fosse até exceção a isso, é a presença de sujeitos como Machado de Assis, né? O Machado de Assis, ele é um personagem etnicamente misturado, né? Literato, muito bem aceito, muito reconhecido, que traz, por exemplo, dois casos, dois contos. O caso da vara
e pai contra mãe. O caso da vara, né, a gente tem lá aquele seminarista que fugiu do seminário, não é isso? O sujeito fugiu do seminário, fugiu é uma palavra que se usava dos negros que fugiam do trabalho ou fugiam aos seus donos, né? E o seminarista fugiu do seminário, foi lá na casa da madrinha, pediu um favor para a madrinha, prometendo mundos e fundos para a madrinha, fica com dó de uma escrava ali, da madrinha dele, né, que ia interceder junto ao pai para que ele saísse do seminário. E ele, buscando a própria liberdade, ao final do conto, pega a vara para castigar aquela escrava. Quer dizer, ele, seminarista, tem direito de fugir do seminário, de viver a vida dele, fugir dessa prisão, dessa escravidão a qual o pai dele o submeteu, o colocando no seminário para ser padre. Agora, ele quer a liberdade dele, mas não quer a liberdade dela, né? Então tem aí uma crítica social, né? Tem aí uma crítica para essa sociedade. E o conto escrito já no momento pós-escravidão, né? Pós-liberdade, né? Pós-alforria, pós-lei da abolição da escravatura, vai trazer à tona essa discussão que os documentos oficiais, que os monumentos oficiais vão tentando esconder. Um outro elemento é o caso, o conto O Pai contra a Mãe. Pai contra a Mãe tem lá o sujeito que vive, né, mal, porque não tem muito dinheiro, não é muito bem sucedido com nada, que se dedica a prender escravos fugidos, que no momento em que vai perder o próprio filho, não é isso? Que vai perder o próprio filho porque não consegue criar o próprio filho, ele vai buscar uma escrava que daria para ele uma boa soma de dinheiro, só que ele descobre que a escrava está grávida. Então, no momento em que ele vai prender a escrava, vai capturar a escrava, ele percebe que ela está grávida. E aí? Ou ele captura essa escrava e perde o filho dele, ou ele captura essa escrava e condena o filho dela à escravidão. Por isso que o nome, né? Pai contra a mãe. O filho de quem vai prevalecer? Ora, ele captura a escrava e a escrava aborta. Ou seja, o filho dele prevalece, o filho dela não, né? Então, vejam como a gente tem um documento oficial, documentos oficiais que omitem essa tensão social, né? Essa tensão étnica que havia no país, o branco com o negro com o índio, e eu tenho sinais de cultura que revelam, que trazem à tona essas questões que precisam ser discutidas. Então, conseguir discutir a identidade nacional é um tema bastante complicado. Já na virada, já um pouquinho mais avançando para o século XX, a gente tem um reposicionamento da cultura africana, um reposicionamento do negro. Por exemplo, com Lamartine Babo, por exemplo, com Assis Valente, que vão fazer aquelas músicas ali do comecinho da Era Vargas, né, ou já da Era Vargas, que falam dessa gente bronzeada, que vai mostrar o seu valor, né, que fala do Brasil pandeiro, né, do Brasil do samba, do morro carioca, né, essa cultura africana que agora vai ser colocada em destaque. Hoje, a gente tem grandes ícones, né? A gente tem Olodum, por exemplo, a gente tem as escolas de samba, né? O samba é um fenômeno que a gente reconhece muito bem, que a gente identifica, né? Qualquer país do mundo relaciona o samba, o negro, com o Brasil, graças a esse período aqui do começo dos anos da Era Vargas, porque foi aqui que o Brasil assumiu essa cultura popular, né? E ela aos poucos foi se tornando parte da cultura oficial. Então, à medida em que o século XX foi entrando, a gente passou a aceitar com mais facilidade, com mais tranquilidade, o elemento negro, né? Especialmente na cultura, que era o negro que estava apagado no final do século XIX, começo do século XX, mais ou menos na metade aí do século XX, vem o negro com grande destaque. Né? Quando vem o Walt Disney, por exemplo, ele vai conhecer uma comunidade, né? Vai conhecer do que a gente vem a chamar depois de favela no Rio de Janeiro, vai conhecer o samba, né? E quando ele traz o Zé Carioca, né, como personagem que representa o Brasil junto aos Estados Unidos e por consequência, para boa parte do mundo, ele traz o Zé Carioca inserido no contexto do samba, né? Claro, contaminado muito com uma Carmen Miranda, né, contaminado muito com essa portuguesa, que é a Carmen Miranda, mas que vai fazer muito sucesso nos Estados Unidos, enquanto representante da cultura brasileira. O que a gente exporta, né? Quem somos culturalmente junto ao exterior? Somos um país do samba,
o país da floresta, o país, portanto, da natureza, dos animais exóticos. E é assim até hoje, né? Recentemente, aquele filme Rio 1, Rio 2, né? Anaconda, são filmes que retratam o Brasil ou que mostram como o exterior, como os estrangeiros veem o Brasil. Qual que é a semelhança? Então, se mudou do final do século XIX para o século XX, se a gente deixou de ter o índio e passou a ter o negro, o que é uma permanência? A permanência vai ser justamente o fato de estar ligado à natureza. A gente sempre vai vender a nossa natureza. Diversas músicas do Brasil exaltam a nossa natureza. Tudo bem? Por exemplo, a Aquarela do Brasil, né? Que vai mostrar aí as nossas florestas, que o nosso céu é mais azul, que a nossa água é mais transparente, que o nosso verde é mais verde. Beleza? Galera, por hoje é isso. Ó, curte o canal, se inscreve no canal, comenta a aula, pede uma aula, tá bom? Tamo aqui. Até mais.